Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de forças em trajetórias curvilíneas. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Um automóvel em uma pista percorre uma curva de raio 100 metros, com velocidade escalar de 20 metros por segundo, em um local onde a aceleração da gravidade possui módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. De acordo com a figura a seguir, determine a tangente do ângulo de sobrelevação da pista sem atritos, para que o carro possa descrever a curva sem derrapar. Veja bem, quando a gente tem essa situação nas trajetórias curvilíneas, a gente tem que lembrar um pouquinho do nosso plano inclinado. Tá? Lá no plano inclinado, a gente tinha o seguinte: o eixo do x ele passa a ser o eixo do seno e o eixo do y, o eixo do cosseno, certo? Lá no plano inclinado, a gente fazia o eixo xy em relação à normal. Aqui não. Aqui a gente vai ter que fazer em relação ao peso. Então, quando eu tiver as trajetórias curvilíneas, tá? O meu eixo x ele vai estar aqui, o meu eixo y, e o meu eixo x ele vai estar exatamente aqui, ó, tá? Então, esse aqui é meu eixo y, esse é o meu eixo x. E com isso, note que o peso ele está exatamente em cima do eixo y. Então, quem eu vou ter que projetar vai ser a minha normal. E aí, eu chego à conclusão de que eu tenho aqui no eixo y a normal y e aqui no eixo x eu vou ter a normal x. A gente tem que lembrar que no plano inclinado, o eixo x vira o eixo do seno e o eixo y vira o eixo do cosseno. Então, eu posso escrever o seguinte, que a normal no eixo y ela vai ser igual a n vezes o cosseno do ângulo. E a normal do eixo x vai ser n vezes seno do ângulo. Beleza? Agora vamos analisar aqui o seguinte. Como eu tenho um movimento desse carro nessa trajetória curvilínea, né, se a gente olhar de cima, né, aqui está a pista circular, né, que ele disse que ela tem raio de 100 metros, e esse carro, ele está vindo nessa direção aqui, com uma determinada velocidade de 20 metros por segundo. Aí, o que acontece? Quando ele está fazendo essa trajetória, existe uma força, uma resultante das forças, que vai apontar para dentro dessa trajetória. Essa força, a gente sabe que é a força centrípeta. Então, se eu for analisar aqui, ó, a curva ela está nesse sentido. Então, para cá, eu vou ter a minha força centrípeta. Entendeu? Então, é só você analisar aqui, ó, olhando de cima, força apontando para dentro da trajetória. Como a trajetória é nesse sentido, a força centrípeta aponta para dentro. E aí, aqui é muito importante você fazer a seguinte analogia. O carro, ele não pode derrapar, né? Ó, sem derrapar. Se ele não vai derrapar, eu posso afirmar, olhando o meu gráfico aqui, que a normal y ela vai estar em equilíbrio com o peso. Então, eu posso dizer o seguinte, que a normal y ela vai ser igual ao peso. E se você reparar, ó, mesma direção e sentido. Então, a normal x
ela vai ser igual à força resultante centrípeta. Beleza? Então, isso foi toda a análise que eu fiz da situação descrita na figura. Só que o problema aqui é o valor da tangente da sobrelevação da pista. Então, a gente pode pensar assim, ó, agora é um pouquinho de matemática. Ó. Tangente de um ângulo não é igual ao seno do ângulo divididos pelo cosseno do ângulo? E aí, em cima dessa relação trigonométrica, eu vou tirar ela daqui, ó. Presta atenção. A gente não sabe que normal de y é igual a n cosseno do ângulo, e isso não vai ser igual ao meu peso? A gente não pode tirar daqui que n seno do ângulo vai ser igual à força centrípeta? Então, olha só, vou isolar a normal aqui, porque a normal daqui é igual a normal daqui. Vê se eu posso escrever assim, ó, que normal vai ser igual ao peso divididos pelo cosseno do ângulo. E aqui vai ficar assim, normal é igual à força centrípeta divididos pelo seno do ângulo, tá? Isolei a normal. Aí, veja bem, não é a mesma normal? Se a normal é igual a normal, eu posso dizer que peso divididos pelo cosseno do ângulo vai ser igual à força centrípeta divididos pelo seno do ângulo. Como ele quer tangente, tangente é seno sobre o cosseno, eu posso escrever que, ó, troco de lugar do seno com o P, eu posso escrever que seno de θ divididos por cosseno de θ vai ser igual à força centrípeta sobre o peso, né? Seno sobre cosseno é tangente, certo? Então, eu vou escrever que a tangente do ângulo θ vai ser igual à força centrípeta divididos pelo peso. A gente tem que lembrar também que tangente de θ vai ser igual. Força centrípeta é igual a mv ao quadrado divididos pelo raio. E peso é igual a mg. Quando eu tenho uma fração divididas por um número, a gente usa aquela regra assim, ó. Repete a primeira, mv ao quadrado divididos pelo raio, e multiplica pelo inverso da segunda. Simplifico essa massa com essa massa. E eu chego à conclusão de que a tangente do ângulo vai ser v ao quadrado divididos por rg. Então, essa aqui é a relação que eu quero. E aí, o que ele falou? Ele falou que a velocidade é de 20 metros por segundo, o raio é de 10 e a gravidade... O raio é de 100, né? E a gravidade é de 10. Então, fica assim, ó. Tangente do ângulo vai ser igual a 20 ao quadrado divididos por 100, que multiplica 10. Então, vai ser 400 divididos por 1000. Então, eu sei que a tangente de θ é igual a 0,4. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.